Se eu tivesse feito o que eu fiz na NASA, hoje em dia eu tava preso. Aliás, esse é um bom ponto. Tem que voltar na história da NASA. Não, tem que começar pela história da NASA, porque ela vai puxar suas outras, com certeza. Eu tava preso, com certeza absoluta. Hoje em dia, depois do 11 de setembro, depois de tudo. Assim, talvez não, talvez sim, talvez não, mas assim, é uma incógnita. Lá naquele tempo ainda era possível fazer o que fizeram comigo. Até porque eles estavam meio perdidos no assunto. Toda a tecnologia era muito nova mesmo. Era muito nova. Você não tinha firewall quase. Era uma coisa muito difícil. O cara pedia uma máquina na NASA, um cientista qualquer, ele plugava a máquina na NASA, era um IP real e vamos embora, entendeu? Então você tinha porta aberta para todo quanto é lugar. Você tinha a bem da verdade, porra, não era só eu não fui só eu que hackeei a NASA, né? Porra, tinha até concurso de quantas máquinas você tinha lá dentro. E não era só a NASA, tinha Pentágono, caraca, tinha era putaria. Eu tinha máquina, eu tinha, sei lá, não sei quantos domínios, eu tinha todos os, tinha uma época que eu tinha todos os top level domains do mundo, que era ponto não sei o quê, ponto .com, ponto não sei o quê, ponto .eg, ponto não sei o quê. Eu tinha todos, tinha uma máquina pelo menos em todos eles. Então, assim, foram os áureos tempos da... Pois é, mas assim, a internet chega no Brasil em 96, né? 95, 96. 95, 96. No IBASE. Como é que deu tempo de tu se tornar safo o suficiente para hackear a NASA nesse pequeno período? Assim, primeiro, gastei uma grana do meu pai forte acessando o BBS nos Estados Unidos. Antes de descobrir o Blue Box... Você sabe o que é o Blue Box, não? Blue Box era o que acontece? Você tinha um apito no naquela caixa de Captain Crunch, que era uma caixinha azul seria que é equivalente aos sucrilhos, que você apitava. Isso foi antes de mim, tá? Eu já tinha Sound Blaster, já tinha tinha placa de som, etc. Que você apitava, você quebrava o trunk, que era uma forma de das companhias telefônicas se comunicarem. Era um protocolo chamado CCITT. Caralho, isso era filha da putagem pura. Era, filha da putagem pura e absurda. Então... É muito que antigamente, se for pegar a história do desenvolvimento do hacking, tinha uma galera muito dedicada à telefonia. Então, usar orelhão sem pagar, ou gerar tons para poder fazer ligações. Então, se chamava a galera de freakers. Freakers, Entendeu? Eu tive aula de yoga com esse cara, com o Captain Crunch. Caralho. Na HAL, na Hackers at Large, em 2001. Era muito doido. Assim, tipo, aqueles caras mesmo do começo do Silicon Valley. Uns caras esquisitão, malucão. Tá. Captain Crunch. Eu não sei nem se tá vivo ainda, mas, pô, não tinha nem dente mais. Beijo pra ele. Aí, isso evoluiu e você tinha uns números chamados bridges no Brasil. 000-666, 000-777, que acessavam sistemas de outras... Você podia botar cartão e ligar para outros países do mundo pagando a tarifa local. Então você comprava um cartão, ligava para essa bridge e falava com qualquer outro lugar do mundo. E o que a gente fazia? A gente quebrava o trunk dessas coisas e ligava para qualquer lugar do mundo de graça. Entendeu? Ainda bem que eu estou falando isso há 30 anos. As empresas telefonia não vão se importar mais, eu acho. Então, assim, eu acessava a internet antes da internet vir para o Brasil. Uma delas é a CompuServe. Você vinha naquelas placas de som, você vinha um negócio de graça para você experimentar 30 dias de graça na placa de som. Meu pai tinha uma loja de informática. E eu pegava isso, porque ninguém usava isso aqui. Eu pegava aquilo e todo dia, 30 dias, eu renovava aquele troço, entendeu? Aliás, esse era um ponto que eu ia martelar aqui. Você tinha acesso a uma máquina numa época que as pessoas não tinham... Sim. Não era comum ter em casa. Não, tinha modem, tinha placa de som, tinha kit multimídia. Kit multimídia era a placa de som, o CD-ROM e as caixinhas. E as caixinhas da Sound Blaster, Sound Blaster Pro. Eu tive tudo isso, realmente. Eu tive uma Sound Blaster 16. Tinha 1664. Que eu botei num 486 DX4. DX4 100.
Ah, muito bom. Eu tive 14,5 também, foi o meu primeiro PC. O meu primeiro computador foi um CP400. Não sei. Eu tive modem no MSX. No MSX Expert da Gradiente. 300 BPS foi o meu primeiro modem. Assim, eu tinha 12 anos. Vocês nem eram nascidos. Você era. Eu sou de 85, é. Você era nascido. Ele era nascido ainda. Você nasceu um ano depois de eu ter modem. 1990 foi o meu primeiro modem. Aí, assim, então eu já tinha. Meu pai é engenheiro eletrônico formado no IME, meu pai é militar, general do Exército. Então, assim, e ele é muito aficionado, sempre foi muito aficionado por tecnologia. Ele fez curso na IBM, naqueles grandes mainframes da IBM, COBOL. E eu herdei isso dele, né? E eu sempre tive computador em casa, desde que eu não entendo por gente. Então, e a facilidade do teu pai por ter uma loja de informática. Depois que ele foi para a reserva, ele tinha uma loja de informática. Então, eu tinha muito contato. Apesar engraçado. Caralho, teu pai tem quantos anos? 84. Tá. Foi para a reserva há um tempão, né? Já, um tempão. 1992. Tá. 1992. Ele deu aula pro Heleno. Caralho. O Heleno foi aluno dele. E eu estudei no Colégio Militar com o filho do Mourão. Engraçado. A gente vai indo. Enfim. Por outros motivos e tal, mas... Então tu tinha... Não, isso não quer dizer que eu vote no, tá? Não, claro. É só... Com certeza, não tem nem... Mas ele não. Mas é um... Mas assim, tem um... O fato de você conseguir acessar a internet desde 1990, ainda que de uma forma mais rudimentar... Não, 94, 95. 94, 95, foi quando ela veio pro Brasil, verdade. Pra que serviu o modem antes? Você tinha BBS, chama Bulletin Board Systems. Inclusive eu fui CISOP de duas BBS. Eram sistemas, você tinha um sistema Ciranda, você tinha um videotexto aqui em São Paulo, 1486, depois virou um número de... Era isso, né? 1486, desculpa, eu vou consertar minha memória. 1486, é isso? Acho que era 1486. Era o videotexto em São Paulo, que você tinha... Eu, por exemplo, vendia trabalho. Uma primeira coisa, nem de joguinho pirata, foi vender trabalho de escola pros meus amigos. Tu vendia aqueles CDs com joguinho pirata pros outros? Porra, pra caralho. Caralho. Muito. Será que eu comprei? Caraca. Bizarro que meu irmão mais velho comprou algum de tu, porque eu lembro que ele tinha um CD com uma porrada de jogo. Na época os HDs eram muito pequenos, né? Sei lá, eu tinha um HD de 800 mega. Não. E como eu tive um de 20 mega. É? Que você tinha que parquear. Sabe o que é parquear? Não. Você tinha que, antes de ligar o computador, você tinha que botar a agulha do HD na trilha zero. Nossa. Porque senão não funcionava depois. Você ficava com um monte de bad block. Caralho. Porra, Lessa. Ainda bem que não tive que passar por essa. Brabo demais. Porra. E aí... Teve gente, olha, eu vou dar um crédito pra galera old school, mais old school que eu. Uma memória, um manual de uma memória de 1 mega, era isso aqui, ó. A memória era isso aqui. Um livro. Era um armário. O tamanho dessa televisão. Pra que isso? Você escrevia o que nesse negócio? Era instalação? Memória RAM. Memória RAM de computador de mainframe, antigamente, era um armário. 1 mega era um armário. Os HDs você andava de carrinho, pra cima e pra baixo. Eu peguei isso. Eu peguei CPD com esse troço. Eu já fui na dividida para os microcomputadores. Mas eu, quando tinha 6, 7 anos, quando meu pai me levou no primeiro CPD que eu vi na vida, que foi o Serpro, lá em Brasília, os caras andavam com HD num carrinho, naqueles carrinhos que leva compras, o cacete A4, aqueles... Então, andava com HD de 20 mega. Aquilo era o supra-sumo dos caralho do negócio. Caralho, quanto é que tem no teu celular hoje? Caralho. Você vê como um engenho humano é uma coisa sinistro impressionante. pra caralho, sinistro pra caralho. Pois é.
Tá, aí tá bom. Eu entendi como é que tu conseguia ter todo acesso à tecnologia e quando veio a internet tu já era um tech savvy, por assim dizer. Já entendi do negócio. Então. O modem, tem um amigo meu, chama Alessandro Forel. Ele me apresentou, ele tinha um MSX Hotbit, que era da Sharp. Você tinha MSX Expert, naquele tempo tinha reserva de mercado, não sei se você sabe o que é. Sei. Você não podia, os militares tinham muito medo do que as pessoas podiam fazer com computadores. Tanto é que a primeira faculdade que teve curso de informática no Brasil foi a PUC, e chamava P15, que era o programa 15 do Sistema Nacional de Informação, né, do SNI, Serviço Nacional de Informação. Era um curso secreto que a PUC dava, foi pro segundo computador. O primeiro foi do IME e o segundo foi na PUC. Era um curso secreto que a IBM dava para os militares dentro da PUC. O P15 vem daí. Entendi. E aí, o que acontece? Você tinha essa reserva de mercado, você não podia comprar computador de fora. Você tinha que comprar computador que era produzido no Brasil. E a gente não usava os americanos, usava o japonês. Usava os 8086 fabricados no Japão, que eram os Experts, MSX Expert, MSX Hotbit. Tinha vários. Não tinha Commodore aqui. Você não pegou Commodore aqui no Brasil. Tinha uma Amiga, depois pra mim, esses nomes aí é tudo... Eu relaciono a videogame. Então, não. Então, tinha Atari aqui no Brasil já. Mas, você vê, só depois da reserva de mercado, você começou a ter realmente console no Brasil. O Nintendo não tinha. Você não tinha Nintendo, não tinha nada disso. Você tinha um Atari e o Nintendo só veio pro Brasil junto com o Master System da Sega. Anos depois, e o Phantom, que era... Phantom era da CCE, né? Gradiente. Da CCE, acho que era o Turbo Game. Então, a gente tinha esse problema ainda de defasagem. Você tinha um monte de pirataria. Você vinha montando placa do Paraguai, PCXT, etc. E era caríssimo você montar um PC no Brasil. Então, a gente começava com o MSX, né? Com o CP400, que era da Prolog. Ainda mais meu pai, que não ia obviamente, trazer nada... Meu pai é super Caxias. Não ia trazer nada que o exército não deixasse. Entendi. Entendeu? Mas no caso da NASA, então, quando você... Primeiro, você resolveu invadir a NASA porque já era algum meme do tipo, porque no meio a gente fala, né? Pô, hackear a NASA. Você conhece aquela história do cachorro que foi pra igreja? Não, qual que é a história? Sabe por que o cachorro foi pra igreja? Porque a porta estava aberta. Exatamente. A porta estava aberta. Cara, eu tinha uma máquina em tudo quanto é lugar. A NASA nem foi a coisa mais importante que eu fiz. Dos 10 feitos maiores hackers da história, não foi esse. Foi porque dentro da NASA eu acessei uma máquina, que era uma máquina que estava numa rede que não estava conectada na internet. Era uma máquina interna, que estava conectada numa máquina, que estava conectada numa máquina, que estava conectada numa máquina que tinha... Era multi-homed, que chama, né? Que você tinha 2 placas, e uma das placas era de uma rede, que é uma rede... a DARPA, que ainda existia na época, eu acho que até hoje existe. É uma rede do exército americano, que tinha o Blue Mountain. Na época era o computador mais poderoso da face da Terra. E eu esnifei uma senha do Blue Mountain. Então você não tinha como alvo especificamente a NASA? Não, eu nem sabia que eu estava entrando no Blue Mountain. O que era o Blue Mountain? Eu sabia que eu estava entrando num Cray, por causa do sistema operacional. Você tem o Cray varrendo o que você podia. Mas eu tinha uma porrada de Cray. Tinha Cray pra caraca. Cray era um dos sistemas que tinha mais problema na época, porque era pouco. Então você tinha um monte de buffer overflow no negócio. Tinha um monte de running condition, um monte de problema que te dava o root da máquina. Caralho, depois eu vou ter que assistir isso Super aqui usuário. pra entender, por exemplo, o que é um buffer overflow. Buffer overflow é um tipo de ataque que você faz ao sistema operacional.
ao core do sistema operacional. Eu imagino que você Por quê? bombardeia ele com um monte de coisa. Porque até a ele... pilha de memória, antigamente, você podia acessar direto. Hoje em dia você tem camadas que não consegue mais acessar, processar direto. Mas você podia os programas acessavam direto a memória do computador. Tá. E abriam, ele falava, olha, eu preciso de tanto. Eu preciso de tanto de memória. E essa memória ficava aberta. Se você não tratasse a variável, dizendo, olha, essa variável aqui tem esse tamanho, no código, você metia uma variável maior e aí quebrava a porra do negócio e deixava aquela área aberta para você executar o que você quisesse. Imagina que você tem um campo que você tem que colocar seu nome. E aí o programa pensa que seu nome vai ter no máximo X caracteres. Só que você tem a liberdade de colocar mais do que esses X caracteres. Então você quebra o espaço que tinha sido reservado, você passa do espaço que tinha sido reservado para o seu nome e passa a ter acesso à escrita em outras áreas da memória. E como áreas da memória também tem as instruções seguintes que o programa vai executar, você está caindo numa área de memória que você meio que consegue controlar a próxima execução. E aí você pode executar, por exemplo, máquina, o que você quiser. Você pode injetar um código lá dentro dessa parte de memória que diz, olha só, me dá acesso a uma shell. Eu posso pegar uma shell e botar nesse negócio. Shell é um executável. Uhum. E aí, se você fizesse isso em um programa que tivesse acesso de superusuário, que estivesse rodando como superusuário, tivesse acesso à memória como superusuário, você vira administrador da máquina. Entendeu? Então, basicamente, a gente está falando de vulnerabilidade. Então, hoje ainda acontece esse tipo, mas a gente tem tratamentos automáticos. Porque assim, o que acontece? Hoje em dia, a maior parte das linguagens que você usa para acesso externo, elas não acessam a memória direto. Elas têm um signaling, tem uma virtual machine, uma abstração entre ela e a máquina. Que é, por exemplo, Python, Java foi a primeira a fazer isso. Por quê? Porque é para rodar em vários lugares ao mesmo tempo, em vários sistemas operacionais. Então você tem várias coisas que você tem que tratar se você for Bing Engine, Little Engine, Cisc, RISC. Tem um monte de... Ai, graças a Deus, estava fechado. Se não tem um desastre aqui agora. A Java? Acho que não. Aí, isso aqui não pode derramar de jeito nenhum. Não. Aí, o que acontece? Então, você tende a ter, hoje em dia, muito menos problemas desses. Você tem outros. Injeção de... Hoje em dia, por exemplo, que é o ransomware, que está na moda, ele usa um acesso que você tem, mais engenharia social do que qualquer outra coisa. Olha, clica aqui, porra, para ver uma mulher pelada. Você já tem acesso a um banco de dados, por exemplo. E esse cara do banco de dados tem uma função chamada crypt, que você criptografa o banco de dados todo. Você pode criptografar a máquina, você pode criptografar o que você quiser. Você já está dentro da rede, entendeu? Então você usa hoje muito engenharia social. Por isso que eu falei outro dia, acho que foi no Rica Perrone, que, na verdade, hoje em dia, a maior parte dos problemas, das vulnerabilidades, requer uma pessoa. Alguém precisa vacilar. Requer um vacilão. Ou rola como um insider, né? Tem os casos que estão preocupantes agora, é que esses grupos que fazem esses ransom, né? Que eles criptografam e pedem um resgate em grana e tal. É que os caras estão indo no LinkedIn, pegar uma empresa alvo, manda mensagem pros caras falando, se tu rodar esse arquivinho aí, quando os caras te pagarem, teus chefes pagarem o sequestro, você vai receber aí uma milha. E não só então, isso. o cara descontente fala, mano, o que eu tenho que fazer? É rodar um programinha. Espeta esse pendrive, ela roda lá. E agora, outra coisa. Essa que é outra coisa. Insider, cara. Governo. Tem Bolsonaro e tem Lula no governo. Quando o Bolsonaro ela já tinha um monte de Lula, quando o Bolsonaro... Você sabe qual era a senha? Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Eu sei que é verdade, mas eu não posso dizer que... Sabe qual era a senha de acesso do banco de dados do currículo Lattes? Não. 1, 2, 3. Nossa, não acredito, cara. Pô, nem pra eu colocar até o 5 pra dar uma... Quem é que não é? Aqui, essa merda. Aí você diz, foi de propósito? Não foi. Não vou dizer, não estou culpando ninguém aqui, não quero ser processado nem nada. Mas, cara, uma boa, quem é que... Uma máquina dessa, só tinha uma máquina, não tinha backup, não tinha nada. Entendeu? E deu merda isso daí? Porra, currículo Lattes ficou meses fora do ar. É.
Agora no Rio, cara, meses, acho que nem agora, até agora não, o site principal era em WordPress. Não acredito, cara. É brabo, né? Tem nego que pega. O nosso sistema de governo digital precisa melhorar bastante, precisam Parece lembrar. Que tá parado no tempo, né? E precisam lembrar as pessoas que estão lá que elas não têm partido. Entendeu? Que elas estão lá para ajudar o povo. Não é para prejudicar o Bolsonaro ou o Lula. Que está prejudicando o povo quando faz uma coisa dessa, quando deixa de propósito um negócio aberto, entendeu? Que escroto, cara. Bom, aí, ok. Deixa eu voltar um pouquinho. Que assim, aí tu tava lá de sacanagem, a porta tava aberta, tu entrou nessa máquina, que tava conectada a essa máquina, que tava conectada a essa máquina. E aí eu acessei o Blue Mountain. Que tu acessou o Blue Mountain. Blue Mountain tinha sido comissionado, porque arma de destruição em massa, essas coisas, porta-aviões, você comissiona. Como se eu tivesse entrado numa arma americana. Como tinham acabado de acabar, 1 ano, 2 anos antes, alguma coisa do gênero, tinham acabado os testes nucleares terrestres. Você não podia mais. O último foi no atol de Mururoa, francês. Depois disso, a ONU proibiu. Não existe mais teste de explosão nuclear. E os Estados Unidos construiu o Blue Mountain. Por vários motivos. Um deles para a desmilitarização das ogivas nucleares, né? Desmilitarização não, é a desativação das usinas, das ogivas nucleares, com acordo com a Rússia, e para simular explosões nucleares, testes, etc. Então o Blue Mountain era, na época, o computador mais poderoso da face da Terra, quando foi comissionado. E tinha uma semana um moleque lá com 386 da X40. Mentira, eu já tinha um Pentium. Um Pentium 100? Hackeou a porra da máquina. Né? Aí ele falou, porra, como é que ele entrou aqui? E o que tu Foi uma mulher, na verdade, aí eu fui pego. Como é que eu fui pego? Porque eu já estava na NASA há um tempão, meu irmão. Já tinha, desde os 17 anos. Isso, acho que eu tinha 19, 20. Estava na faculdade já. Aí o que acontece? Eu descobri um bug no Silicon Graphics, que até ficou só depois que eu soube como é que era e tal, que o Silicon Graphics ele deixava alguns usuários sem senha. Então o cara plugava lá 4D Box. Tinha uns 4 usuários que você entrava e ficava sem senha. E aí o nego não se preocupava em atualizar a máquina, nem nada. Então, e no Cray, eu descobri um bug que no Telnet, de Buffer Overflow. Então eu acessava qualquer Cray, qualquer máquina Cray eu conseguia acessar. E qualquer máquina Silicon, na época. Então todo mundo que tinha Silicon Graphics ou tinha um Cray tava fudido na minha mão. Como é que foi sua reação quando você percebeu que você estava, no caso da NASA, no seu primeiro acesso? Você viu que era um server da NASA, que estava rodando teste? O que você fez? Assim? Assim, a NASA, eu te juro por Deus, nem foi tão emocionante. Porque eu já estava hackeando uma porrada de coisa. Foi no bolo, sabe? Aí, o que acontece? E eu botava o 77 home nas máquinas. De procurar alienígena, exatamente. Porque tinha um concurso de quando, pô, o cara encheu o meu copo de novo aqui. Tá querendo que eu conte a verdade toda aqui agora. Aí, o que acontece? Eu tô ficando bêbado aí, ó. Você tá falando do 7. Aí, então, eu botava o 77 home nas máquinas todas. 77 home era um programinha que rodava e você processava pacotes do radiotelescópio, de vários radiotelescópios. O maior deles é o de Arecibo, que eu acho que nem tá mais em funcionamento por causa do terremoto que teve. Então você cedia a sua máquina para processar cedia idle. Cedia idle processamento. Voluntariamente. Você estava sem nada para fazer no computador, seu computador ia usar o seu processador para ajudar os caras a processar esses dados de satélite. E eu portei esse programa para uma porrada de máquinas diferentes.
É porque tinha um scorezinho a sua brincadeira, então, era ganhar o scorezinho então, scorezinho de processamento, mais, né? Qual é o tempo de processamento que você gastava. Aí, tudo máquina hackeada contribuindo com... você tava hackeando para contribuir com um projeto científico, exato. Pelo menos. Olha aí o que acontece? Causa nobre. Quando eu hackei o Blue Mountain, eu botei uns 3 ou 4 crays, mas eu segurava a porra do processamento. Falava, não processa tanto, entendeu? Fica até X. Para eu poder ficar entre os 10 primeiros e não explanar a parada. Só que, porra, era o Blue Mountain, sabe? Se eu usasse 25% da porra da CPU, das CPUs do Blue Mountain, já era metade do processamento do planeta Terra. Então, o que aconteceu? Me pegaram. Por quê? Porque tinha a minha ficha toda lá. Aí o cara, o Berkeley, tem um moleque lá no Brasil que tem mais pacote processado do que a IBM. Aí eu falei, porra, isso aqui tá errado, deixa eu ver aqui. Aí, porra, Blue Mountain, porra, porque tinha lá, né, onde vinha, Laboratório de Los Alamos, lanl.gov. Aí o cara, e o Blue Mountain não tava na internet, eu tive que fazer tipo, chama-se pipe, que é botar um túnelzinho para uma outra máquina que essa máquina mandava. E aí, olha, porra, mas você tem lá tinha MacAdams, tinha uma porrada de coisa que identificava que era o Blue Mountain. E tinha a chefe da segurança lá, era uma major da aeronáutica, chamada Kathleen Jackson. Ela falou, puta que pariu, fudeu, essa merda dessa máquina tem que ser comissionada. E aí começaram a ver, né, de onde esse moleque veio, e eles não sabiam. Eles não faziam ideia de como uma máquina tão protegida contra o Blue Mountain foi hackeada por um moleque. Só que o problema é que meu pai é militar. E tem o mesmo nome que eu. Entendeu? E aí o pessoal achou que era um ataque brasileiro às máquinas. Pô, caralho! Como é que foi o contato deles? Então, foi primeiro com a BBS, que eu acessava. Por acaso eu trabalhava na BBS, tinha trabalhado, não trabalhava mais. E aí o cara, o Júlio Botelho, que é um dos ícones, são os dinossauros da internet brasileira, ele falou, olha, vou ter que falar a verdade pros caras, né? Aí, olha, o nome é Vanderlei Abreu, Vanderlei Abreu, não era Júnior, não estava no negócio. E aí a mulher foi consultar lá quem era Vanderlei Abreu, militar, general. Meu pai deu aula nos Estados Unidos. Foi aluno e deu aula no corpo sinaleiro de Marines. Aí, pô, cara, deu uma merda federal, literalmente. E assim, no final das contas, eu ganhei um laissez-passer, um salvo-conduto para ir para os Estados Unidos e explicar o que merda que eu fiz. Né? Aí tu foi lá e explicou a merda que tu fez. Porque eu não ia explicar daqui, né, amigão? Depois eles me davam pessoa não grata lá, alguma merda dessa. Acho que eu teria medo de explicar lá também. Assim. Não, foi uma merda, foi merdinha. Tá eu não fui sozinho. Eu não fui sozinho e foi merdinha, porque os civis, caralho, que cara foda, porra, legal, puta que pariu. Como é que você fez isso? Os militares puto pra caralho. Porra, você devia estar preso, moleque. Você devia estar preso, tem muita sorte. E nunca teve essa pressão, nunca chegou algum debate pra ver a gente vai prender o cara ou vai trazer? Não pode. Como é que ficou eles não podiam, né? Aí ia ser uma crise diplomática grave, aí é outra coisa. Porque tinha muita gente, aí já tinha... Porque, por mais que pareça que nós somos amiguinhos, no Exército Brasileiro... É o Exército Brasileiro, o Exército Americano e o Exército Americano. Claro. Você acha que não vai querer ganhar uma vantagem em cima dos... Só dois países sabiam como consertar aquela merda. Brasil e Estados Unidos. O resto do mundo não. Mas eles entenderam logo que você estava só sendo um moleque trolando, cara, colocando naquele tempo você não tinha hoje o que a internet é, entendeu? Tem que lembrar que a internet estava começando no mundo. Assim, o Al Gore estava começando a falar de internet comercial e tal. Mas digo, eles entenderam. Você acha que eles entenderam o seu propósito ali, viram que você estava só zoando? Claro, viram que não coisa. E assim, eles não tinham opção, entendeu? Porque eu não ia falar o que eu ia fazer e o outro podia fazer pior.
Se eu abrisse a boca, Ia ser pior. entendeu? Porque eles não tinham ideia de como tinha entrado, entendeu? Porque eu tinha uma máquina lá na casa do caralho, no Golden Space Flight Center, que é do outro lado dos Estados Unidos, em Maryland, perto de Washington, que estava aberta para o Blue Mountain. Os caras não faziam ideia. Quer dizer, o governo americano é um elefante branco, igual o brasileiro, entendeu? Entendeu? Um maluco lá, um cara de rede lá na casa do caralho, esqueceu a porra da máquina aberta.